Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Espero que todos vocês estejam na paz e na paz de Cristo, né? Eu quero, nesta oportunidade, nós estamos com a nossa série de estudos do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 11. É o último versículo que fala da igreja de Esmirna. O último versículo onde Cristo usa, através de João, a fala para esta igreja, e ela fala universalmente, é uma carta universal que hoje ela está falando até nos dias atuais. Antes de nós começarmos o nosso estudo da leitura, vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, está nos concedendo, ó Pai, de poder transmitir a Tua palavra. Fala aos nossos corações de uma forma maravilhosa e poderosa. Abençoe a todos que estão nesse canal, abençoe a todos que estão acompanhando, em nome de Jesus. Meus irmãos, o versículo de número 11 do capítulo 2 de Apocalipse diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Meus irmãos, eu separei em alguns pontos, eu separei 4 pontos importantes deste versículo. Primeiro, quem tem ouvidos, ouça. Segundo, o que o Espírito diz às igrejas. Terceiro, o vencedor. E o quarto, não sofrerá o dano da segunda morte. Te deixou curioso o que é a segunda morte? Mas bora lá. O primeiro diz aqui: quem tem ouvidos, ouça. Olha só o que o próprio Jesus fala para João escrever. Quem tem ouvido? Quando ele fala quem tem ouvido, é uma fala, é algo que ele quer falar. E nós devemos ouvir. Não somente uma pessoa ouvinte, não basta só ouvir, tem que praticar. Quando alguém fala algo, devemos estar atento para quê, irmãos? Para ouvir aquilo que a pessoa irá falar. Então, Cristo manda João escrever esta igreja, e a todos nós, se nós temos ouvido, devemos ouvir a palavra de Deus. Mas não basta, meus irmãos, só ouvir, tem que ter a prática. Tem que prestar não só atenção, mas também estar à disposição para realizar aquilo que vamos ouvir da parte de Deus. Quem ouve Deus não anda errado. Quem ouve Deus não vive em pecado. Quem ouve Deus não quebra a cara. Quem ouve Deus não rouba. Quem ouve Deus não extravia nada. Quem ouve Deus tem uma vida pura, regrada diante de Deus. Por isso que nós não só devemos ser ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Outro ponto importante diz o que o Espírito diz às igrejas. Esse Espírito a qual o livro de Apocalipse se expressa está com letra maiúscula, significando que não é o espírito humano, simples, normal do homem, não é um espírito humano, é o Espírito de Deus, é Deus. Eu já falei aqui, o Espírito Santo é Deus, Deus falando. Então ele fala bem claro o que Deus diz às igrejas, e quando Deus fala, nós devemos estarmos regenerados, porque quem ouve Deus fica regenerado através do poder da palavra que sai da boca de Deus. Terceiro ponto importante que fala o vencedor. Irmão, a gente sabe como Cristo está falando. Nós estamos em uma competição, irmão. Nós estamos em uma competição.
só vai chegar aquele que vence, aquele que está perseverando. Eu separei 3 pontos importantes essa questão do vencedor. Só vence quem permanece fiel. Outro ponto, só vence quem tem paciência de esperar. Outro ponto, só vence quem está perseverando todos os dias. Aquele que está esperando em Deus, vencendo as lutas, as tentações, as barreiras, as dificuldades, uma série de perseguições. Quem está passando por tudo isso é chamado de vencedor. Jesus nos chama, Jesus te chama, Jesus está dizendo: nós somos o vencedor, porque nós estamos perseverando, esperando a Cristo. Aquele que não está mais esperando, abandonou a fé, se corrompeu, largou, deixou a prática do primeiro amor, deixou a prática da palavra de Deus, parou de fazer aquilo que Deus mandou, essa pessoa não será vencedora. Só é vencedor aquele que faz, aquele que espera, aquele que está disponível todos os dias para Deus, ser usado por Deus. Saiba de uma coisa, meu irmão, Deus, ele sabe de todas as coisas. Não adianta você achar que está tudo bem, está tudo uma maravilha, achando porque você quer, e não é. Deus sabe quem são os vencedores. Agora, o ponto importante do versículo: não sofrerá dano da segunda morte. Mas, irmão Orlando, se Jesus está falando da segunda morte, é porque tem a primeira, sim. A primeira morte é a morte física, essa que todo ser humano um dia passará. Eu não quero, você talvez não queira, nós não queremos, mas nós não temos escolha. Infelizmente, nós não temos escolha. A partir que o homem pecou no Jardim do Éden, trouxe a morte ao mundo, e através da morte física. Agora, a segunda morte é a morte espiritual. Uma pessoa que passará por isso, esta morte espiritual, é o distanciamento de Deus, sofrerá a eternidade. Infelizmente, passará sua eternidade no inferno. E chegando lá, não tem mais jeito de sair. Não tem negócio de: ai, Jesus, eu te amo, eu fiz isso, fiz aquilo, eu só peguei aquele negócio de lá porque eu não tinha noção, eu peguei o dinheiro que não era para ter pego, e aí agora fizemos campanhas e campanhas, arrecadamos e arrecadamos, e agora eu peguei e enrolei os irmãos, e eu falei tantas coisas, os irmãos acabaram se esquecendo, os irmãos não comentaram mais, eu extraviei, fiz aquilo que não devia, e eu me arrependi, e agora não vai ter isso. Não vai ter esse negócio lá, não. Por isso é que nós devemos ser fiel todos os dias das nossas vidas. Não devemos fazer isso. Se você que é líder, você está fazendo isso, eu recomendo a você se arrepender enquanto há tempo, porque quando passar pelo processo da segunda morte, que é a separação do homem com Deus, não tem mais chororô, não tem mais negócio de: eu me arrependo porque eu fiz, não existirá mais. O arrependimento é aqui enquanto nós estamos com vida. Por isso que a primeira morte física, todo ser humano irá passar. A segunda morte é a morte espiritual, que vai nos separar de Deus. Por isso que Jesus disse: nós não sofreremos se continuarmos esperando com fidelidade, com amor, trabalhando, vivenciando o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós não iremos passar por esta segunda morte, nós não sofreremos.
Por quê? Porque nós vamos passar a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quer passar a eternidade com Ele, meu irmão? Você quer passar a sua eternidade com Jesus? Então te arrepende dos seus pecados, se volte a Deus, saiba, Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele tem um projeto de salvação para a tua vida, assim como Ele se preocupou com esta igreja de Esmirna, também se preocupa para com você, para comigo. Então vamos fazer aquilo que é certo, vamos fazer aquilo que é honesto, vamos fazer aquilo que é transparente, vamos fazer aquilo que agrada a presença de Deus, que o Espírito Santo fala conosco. Amém, irmãos? Nós iremos fazer uma aplicação para este versículo de número 11. Eu separei 4 pontos importantes desta aplicação. Primeiro, nós, os cristãos verdadeiros, somos chamados vencedores. Segundo, teremos a vida eterna, não passaremos pela segunda morte, a qual Cristo fala para a igreja de Esmirna e fala em geral para todo ser humano. Terceiro, teremos uma recompensa, porque os vencedores recebem recompensa. Quarto e último da aplicação deste versículo está dizendo: vencedores só vence só pela fé. Então, meu irmão, creia nesta mensagem, tenha fé, faça aquilo que agrada aos olhos de Deus, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você acompanhou do começo ao fim. Se você acompanhou, deixa um likezinho, comente, compartilhe, se inscreva no canal e que Deus abençoe a todos. Fique na paz, 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 paz.